Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9. Enquanto os irmãos vão lendo, eu vou externar os meus agradecimentos. Primeiramente a Deus, que o Senhor tem confiado, tem nos abençoado, tem nos guardado, e em meio às nossas falhas e às nossas dificuldades, ainda assim Ele permanece na sua fidelidade. Louvo a Deus, que aprove a Ele este dia eu estar aqui, e que este é o dia dEle. Eu sou apenas um instrumento nas mãos dEle para que Ele fale aquilo que for da sua vontade. Agradecer ao irmão Valdir, que nos fez esse convite. Muito obrigado. Pastor Samuel, obrigado pelo cuidado, obrigado pela confiança que o Senhor tem depositado na minha pessoa, na minha esposa. Muito obrigado, que o Senhor o abençoe sempre. Eric, meu amigo, te amo. Tomás, meu pai, meu herói, meu amigo, lhe amo muito, viu? Minha mãe, não posso deixar de falar porque segurou muito a minha barra, segurou muito nas minhas mãos. Te amo, feliz demais por você estar aqui mais uma vez. Que Deus abençoe sempre. Amém? E eu estendo a minha gratidão a todos os obreiros que falaram comigo, me deram palavras de apoio. E eu estou muito feliz por esse momento. Amém? Que Deus abençoe. Diz assim a palavra do Senhor: a glória deste novo templo será maior que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Eu gostaria de ler um outro texto. Pode continuar de pé, nós olhamos. Ele se encontra no livro de Êxodos, o capítulo de número 32 e o 33, o versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar ao Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava, ficava em pé à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna da nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a Bíblia, pode tomar um assento. Eu vou orar apenas mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora eu te louvo, te dou graças, te agradeço. Sei que nada tenho, pois a igreja é tua, a palavra é tua. O Senhor pode fazer. Pai querido, sou apenas um instrumento em tuas mãos. Usa-me segundo a tua vontade. Pai querido, traz o alimento à tua igreja. Traz, Pai querido, para a tua noiva, porque ela está sob os teus cuidados. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez fala aos nossos corações. Pai querido, que a tua graça seja, Pai querido, palpável nesta manhã. Que a tua nuvem da tua glória pouse sobre esta casa, Pai querido, e tu se manifeste segundo a tua vontade. Pai querido, nós estamos aqui para adorar a ti, Senhor, porque tu és o único digno de adoração. Eu te louvo e eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. O tema da festividade dos homens é bem parecido, se não idêntico ao da nossa juventude. Nós estamos falando de um tempo de construir, reconstruir. E quando eu estava ontem conversando com a missionária Raquel, e há alguns dias o Senhor fala muito ao meu coração. E o tema da reconstrução, o Senhor colocou no meu coração, é o momento de nós reconstruirmos um relacionamento com Deus. Nós precisamos reconstruir um relacionamento com Deus. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. E em nome do Senhor Jesus, enquanto nós estivermos aqui, eu sei que o Senhor vai manifestar no coração de vocês aquilo que Ele colocou no meu. É o que eu peço, que arda no coração da igreja, o que ardeu no meu coração. Amém? A palavra de Deus vai nos dizer que no princípio Ele começa a criar tudo. Pelo poder da sua palavra, Ele começa a dizer que haja luz e houve luz, que haja divisão e houve divisão.
Bíblia vai nos dizer que Ele vem fazendo e vem tratando. Aí a Bíblia diz que o Senhor diz assim: farei o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A Bíblia vai dizer que Ele molda o homem do pó da terra, sopra sobre ele um fôlego de vida. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor começa neste momento um relacionamento com a sua criação, porque o principal objetivo da criação do homem era adorar a Deus, e o principal objetivo de Deus para com o homem era se relacionar com Ele todos os dias. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor, ao final do dia, passeava pelo lugar. A Bíblia vai nos dizer que ali havia alegria, pois o Senhor estava dizendo: isto é bom. A Bíblia vai nos dizer que o homem peca, o homem cai. A Bíblia vai nos dizer que o homem é retirado do Éden. Mas a Bíblia é tão perfeita que ela vai dizer que antes que tudo fosse formado, tudo já estava totalmente planejado. A Bíblia vai nos dizer que Deus pega Adão e tira. Mas a Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele continua toda a sua trajetória mostrando: ei, eu não quero que vocês estejam distantes, eu quero trazê-los de volta. Eu não quero que vocês vão para longe, eu quero vocês perto. A Bíblia vai nos dizer que Adão começa a ensinar os seus filhos: olha, a gente viveu num lugar incrível. Havia um Deus que a gente não consegue descrevê-lo. Nós falhamos e aqui estamos. Adorem Ele. A Bíblia vai nos dizer que os seus filhos começam a prestar culto, começam a prestar sacrifícios, cada um à sua maneira, e nós conhecemos a história, eu não vou me apegar a ela. A Bíblia vai dizer que o tempo vai passando e Deus vai começando a tratar, até chegar em um homem por nome de Abraão. Aí Ele diz: olha, sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. A Bíblia vai dizer que a primeira coisa que Deus fala para ele: olha, a tua descendência ela será gigante, a tua descendência será imensa. Conta as estrelas do céu, conta os grãos da praia, assim será a tua descendência. A Bíblia vai nos dizer que este homem tinha por título amigo de Deus. Os nossos relacionamentos, a gente tem que ter a capacidade de olhar para eles e dizer: ele é o meu amigo. A gente precisa começar a ter uma profundidade de relacionamento com Deus, ao ponto de nós olharmos para Ele e falarmos com Ele como nós falamos com os nossos amigos quando nós estamos, não com a falta de reverência, mas pela intimidade, pela desenvoltura, porque você senta com pessoas e consegue falar tão bem diante de Deus. A gente às vezes se prende tanto, a gente se fecha tanto. Aí a Bíblia vai dizer que começam a vir os patriarcas. A Bíblia vai dizer que vem um homem por nome de José. A Bíblia vai dizer que Deus exalta José. A Bíblia vai dizer que o povo vai para o Egito e cumpre-se a palavra de Deus. Aí a palavra de Deus vai dizer assim: mas vai chegar um momento em que eu levantarei um libertador. Mas este libertador é somente a sombra daquele que há de vir. Mas vocês entenderão que ele é capaz de fazer. A Bíblia vai dizer que Moisés se levanta, Deus lhe dá sabedoria, Deus lhe dá graça, mas acima de tudo, Deus lhe dá a sua presença. Oh Jesus! Aí a Bíblia diz que ele começa a fazer o trabalho que Deus colocou nas suas mãos, até que chega um momento em que Deus diz: olha, eu vou lhe dar instruções para construir um lugar para mim, e eu habitarei no meio de vós. Quando a gente leu o texto em Êxodo, a gente vai chegar exatamente onde eu queria chegar, e daqui nós vamos discorrer. Quando nós chegamos em Êxodo 33, o tabernáculo ainda não havia sido construído. Haviam diretrizes, haviam a construção sobre como ele havia ser feito. Mas Deus estava dizendo: olha, o tabernáculo é a minha habitação no meio de vocês. Meu Deus. Mas Moisés disse assim: eu não vou ficar esperando o tabernáculo, eu quero me relacionar agora.
A gente está esperando acontecer coisas para chegar. E Moisés estava dizendo, não tem tabernáculo, eu vou para a tenda. E a tenda vai ter presença. A Bíblia vai dizer que quando Moisés entrava na tenda, ficava todo mundo na porta da sua tenda. E a graça e a glória de Deus pousava sobre aquele lugar. Enquanto o povo ficava na tenda, tinha um menino. Qual é o nome dele? Josué. A Bíblia dizia que Josué não ficava na tenda dele. A Bíblia diz que Josué ficava pertinho, acompanhando. Ele estava dizendo, o que ele tem eu quero. O que ele sente eu quero sentir. O que ele vive eu quero viver. A Bíblia vai dizer que quando Moisés sobe para o monte, o povo fica no acampamento, mas Josué corre lá para o pé do monte e diz, eu quero estar mais perto. Eu posso não estar onde ele está, mas eu quero estar mais perto. O desejo de se relacionar começou com ele, mas em nós ele tem que queimar a todo instante. Não adianta criar obstáculos, não adianta a gente encontrar desculpas. Eu não vou porque não está pronto. Ele está dizendo, não precisa estar pronto, precisa ter o desejo, precisa ter a vontade. A Bíblia vai dizer que o povo se acostumou com o tabernáculo. O povo se acostumou com o sacerdote que entrava, sentia e trazia. E Deus estava dizendo, eu quero mais do que isso com vocês. Aí a Bíblia vai dizendo que as coisas vão decorrendo. Vem reis, vem os juízes, e se levanta um juiz por nome de Samuel. Em 1 Samuel 3,7, nós vamos ver que Ana fez um propósito com Deus e falou assim, olha, se tu me deres um varão, eu o consagrarei ao Senhor. A Bíblia diz que ele nasce, ele vai para o templo e começa a aprender a fazer as coisas. Eli estava lhe ensinando como era servir a Deus. Mas aí chega um momento em que Deus fala bem assim, Samuel. A Bíblia diz que Samuel sai do seu quarto e ele corre para Eli. Fala assim, eis-me aqui. E o que eu acho mais engraçado é que Samuel conseguiu entender algo que muitas das vezes nós não entendemos. A voz de um pastor, ela é muito parecida com a voz do próprio Deus. Ele ouve uma voz, ele não sabe de quem é, ele atrela a voz a quem? É ele quem me ensina, é ele quem me guia, é ele quem me orienta. Aí a Bíblia diz que Eli, nas suas falhas e mesmo na sua decadência dentro do seu lar, chega um momento em que ele diz, ele fala bem assim, sei que é a voz do Senhor. O relacionamento pode até ter quebrado, mas quem já ouviu não esquece. O relacionamento pode até estar fraco, mas quem já ouviu não esquece. Aí ele fala assim, ei Samuel, não sou eu. Mas quando você ouvir de novo, diz assim, fala porque o teu servo ouve, Jesus, eis-me aqui. Aí a Bíblia diz bem assim, ora, Samuel ainda não conhecia a palavra de Deus, ainda não lhe havia sido revelada. Eu me relaciono com Ele é pela palavra. Eu me relaciono com Ele conhecendo Ele pela sua palavra. Eu preciso me identificar com Ele pela sua palavra. E todas as vezes que eu leio a palavra eu entendo, não sou merecedor, mas Ele quer ter um relacionamento comigo. Eu sou sujo e Ele é limpo, mas Ele quer se relacionar comigo. Ele é forte e eu sou fraco e Ele quer se relacionar comigo. Eu não tenho e Ele tem e Ele quer se relacionar comigo. Meu Deus! Aí a Bíblia diz que Ele cresce, as coisas vão acontecendo. Levanta-se o primeiro rei, levanta-se Davi. Davi. A Bíblia vai dizer que Davi começa a crescer e a presença e o Espírito de Deus está com ele. A Bíblia vai dizer que Davi começa a fazer coisas extraordinárias. A Bíblia vai dizer que o nome de Davi está sendo levado de vento em popa em todos os reinos. E de repente, Davi cai. Porque Davi não era perfeito. Mas ele é o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não era perfeito. E há uma coisa linda que eu entendo no relacionamento com Deus. Abraão era amigo de Deus. Abraão falhou, teve seus momentos de falha. Abraão teve medo, mas quando Deus ia falar com Abraão, ele não chegava e chamava de medroso, ele chamava de amigo. Davi adulterou e matou.
matou, mas Deus não chamava Davi de assassino, Deus chamava de homem segundo o seu coração. O relacionamento de Deus com você não é alterado pelo que você está passando. Ele está te dizendo: eu sei que há fraqueza, mas eu te dou força. Eu sei que há dificuldades, mas eu te dou orientação, vou te encaminhar. Aí a Bíblia vai dizer que Davi, em sua falha, chega diante de Deus e fala bem assim: olha, Deus, o trono foi o Senhor quem deu, não é meu. Quem me colocou lá foi o Senhor. Os tesouros, as nações, os povos, foi o Senhor quem deu. Mas deixa eu te pedir só uma coisa: não retires de mim o teu Espírito. Eu perco o trono, mas não perco o relacionamento. Eu perco os tesouros, mas eu não perco o relacionamento. Eu perco amizades, mas não perco o relacionamento. Eu perco qualquer coisa, mas não deixa eu perder aquilo que me aproxima de ti todos os dias. Aí a Bíblia vai contando história e as coisas vão fluindo. E Deus cada vez mais vai mostrando: eu quero estar mais perto. Aí a Bíblia diz que vem Salomão. No coração de Davi construirei um templo a ele. Aí ele diz: não, você não. A sua descendência, ela fará um templo para mim, porque ali eu habitarei. Mas o templo era apenas o início daquilo que Deus estava preparando para o seu povo. A Bíblia vai dizer que se constrói um templo maravilhoso. A Bíblia vai dizer que constrói-se o átrio, o lugar santo, e o desejo de todos aqueles que amam o relacionamento, o lugar santo dos santos. A Bíblia vai dizer que uma vez por ano o sacerdote ele poderia entrar lá dentro para fazer aquilo que era a lei de Deus. Eu fico imaginando como é. Imagina, Júlio, hoje a gente senta, hoje eu clamo e Ele me ouve. Hoje eu digo: eu quero te sentir e Ele manifesta. Hoje eu digo: eu estou fraco e eu sinto a força dEle na minha caminhada. Antigamente não, antigamente eu tinha que chegar e dizer assim: pastor, vai lá para mim, sente por mim. Pastor, vai lá dentro, vai lá e diz para Ele que eu amo Ele. Pastor, vai lá dentro e vê como é que Ele está se sentindo. E eu dizendo assim: mas eu queria sentir. Mas o sacerdote dizia: não, eu vou lá, você não pode. E Ele está dizendo: não é isso que eu quero. E a Bíblia vai dizer que o povo começou a se apegar ao templo e não ao Deus do templo, ao ponto de Israel cair em decadência espiritual. Deus permite que sejam levados cativos à Babilônia. A Bíblia vai dizer que ali eles ficam, mas o plano de Deus não mudou. A proposta dele não foi alterada. Aí a Bíblia diz que o Senhor fala assim: levantarei um homem, um escolhido meu. E ele levanta o rei Ciro, dá um decreto: volta, constrói, voltem a fazer aquilo que era maravilhoso ao Deus de vocês. Sintam-se à vontade. A Bíblia diz que eles voltam. A Bíblia diz que eles chegam, encontram dificuldades. A Bíblia vai dizer que o povo se opõe. A Bíblia vai dizer que o povo encontra dificuldades. Aí em Esdras vai dizer que eles estão construindo o templo. O povo se opõe, eles param a obra. Aí a Bíblia vai dizer que, levantando-se Ageu, ele diz bem assim: o Senhor está dizendo, vocês dizem que não é hora de levantar a casa de Deus, não é tempo de construir a casa de Deus. Olha o que eu estou dizendo, olha o que o Senhor está dizendo. Eu não estou falando apenas do templo material. O Senhor estava dizendo: ei, aí é o lugar da minha habitação em meio a vocês. Eu quero estar no meio e vocês não têm um interesse. Eu estou partindo do meu interesse, eu quero habitar no meio de vocês e vocês estão dizendo que não é tempo. A Bíblia vai dizer que eles constroem o templo, coisas grandes acontecem. E nós vamos dando continuidade. Aí a Bíblia vai nos dizer que aquele que é o desejado das nações, príncipe da paz, pai da eternidade, o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele vem à terra. E ele começa a nos ensinar o que é um verdadeiro relacionamento com Deus. A Bíblia
Bíblia vai nos dizer que quando Jesus vem, Ele passa 30 anos da sua vida no anonimato. Nós sabemos dos seus nascimentos, nós sabemos das perseguições contra a sua vida. De repente Ele aparece indo ao Jordão. A Bíblia diz que Ele está indo ao Jordão. João Batista batizando, olha para Ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh glória! A Bíblia diz que Jesus chega, é batizado, meu Deus. Quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus desce sobre Ele em forma corpórea. E nesse momento os céus se abrem e uma voz fala: este é o meu Filho amado. Meu Deus, o Deus está dizendo: olha só, eu estou tratando Ele não como servo, Ele é filho. Eu estou trazendo Ele como filho para que Ele ensine vocês que eu sou Pai. A Bíblia vai dizer que Jesus começa a sua caminhada, pega 12 e traz para perto, cria um relacionamento com eles. Ah, mas Judas é difícil. Ah, mas Pedro é difícil. Ah, mas Tomé é desacreditado. Não tem problema, vamos nos relacionar. A Bíblia vai dizer que no decorrer desse tempo há um momento em que os discípulos perguntam assim: Senhor, como nós devemos orar? E é exatamente neste momento onde eu entendo o que é o cuidado de Deus, a vontade de Deus, porque Jesus, na sua primeira palavra, Ele diz assim: quando vocês orarem, entrem no seu quarto, no secreto, e falem com o seu Pai. Seu Pai, seu Pai. Ele não é mais só o Senhor dos exércitos, Ele não é mais só o grande eu sou. Agora Ele já estabeleceu um novo patamar de relacionamento. E que patamar é esse? Entre pai e filho. E ninguém conhece mais o pai do que o filho. Ninguém tem mais vontade de fazer pelo pai do que o filho. Ninguém consegue chegar na profundidade da intimidade do pai mais do que o filho. Aí a Bíblia vai dizer que Ele começa a mostrar para eles: ei, Ele quer se relacionar com vocês em um outro nível. Ele quer levar vocês a um outro lugar. A Bíblia vai dizer que Ele vai ensinando, Ele vai levando, Ele vai ensinando seus discípulos nas suas falhas, nas suas dificuldades, nas suas incredulidades. E os discípulos, ao ponto de o relacionamento com os discípulos ser tão profundo com Jesus, que quando Ele fala: olha, vai chegar o momento de eu ir, isso cria um pavor no coração deles. Porque entendam, quem já viveu um relacionamento não consegue mais viver sem Ele. Quem já sentiu uma vez não consegue mais viver sem sentir. Quem já tocou uma vez não consegue mais ficar longe. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus, cumprindo aquilo que era a vontade de Deus, é crucificado. Oh, aleluia. Mateus 27:50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes. E de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Ah, meu Deus! Jesus está sendo crucificado só para salvar? Não, Ele está dizendo: eu estou dando acesso. Vocês não precisam que outra pessoa sinta mais. Vai e entra. Paulo vai dizer: ei, entra com intrepidez no lugar santo. Vocês têm acesso. E esse acesso foi caro, foi preço de sangue. Ele fez algo por nós que estava perdido e que nenhum de nós teríamos mais força de conseguir chegar. Era que a gente não tinha mais condições de chegar a Ele e dizer: vou me relacionar diretamente contigo. Não dá. Era muita falha, era muita fraqueza dentro de nós. E Ele está dizendo assim: mas eu sei das suas fraquezas, eu sei das suas falhas. E o nosso relacionamento com Deus, ele tem sido tão limitado. A gente limitou o nosso relacionamento a alguns arrepios. E Ele está dizendo: não, arrepio é o início do relacionamento, vamos mais fundo. A gente muitas das vezes limita o nosso relacionamento a Deus a falar em línguas. Não, calma, vai mais fundo.
A gente limita o nosso relacionamento com Deus muitas das vezes a sentir alguma coisinha. Não, Ele está dizendo não. A gente acha que o relacionamento com Deus vive de coisas extraordinárias, mas quando você lava uma louça, Ele desce e te manifesta. Você está limpando uma casa, é porque a gente espera coisas extraordinárias demais. E Deus está dizendo, calma meu filho, eu me relaciono contigo em qualquer situação. A Bíblia vai dizer que o profeta, ele está dentro da caverna, ele sai e ele diz, eu vi um terremoto e não era Deus. Eu vi coisas extraordinárias e não estava Deus, mas eu senti uma brisa suave. O nosso relacionamento não precisa ser pautado somente em coisas extraordinárias. Ele está dizendo, eu sei quando tratar com você na suavidade também. Eu sei ser um Deus brando, eu sei ser um Deus que cobra, eu sei. Por quê? Porque quem sabe fazer isso é quem é pai. Ele cobra porque Ele é pai. Ele cuida porque Ele é pai. Ele vai sempre cuidar de você porque Ele tomou a posição de pai. Agora eu te pergunto, quando nós tomaremos a posição de filho? Quando nós nos colocaremos em posições de filho? E eu não estou falando, eu acho lindo quando nós falamos em ser filho, porque a Bíblia vai dizer que há um jovem, ele e seu irmão estão dentro da casa do pai. Ele olha para o pai e diz assim, ei, me dá o que é meu. Eu quero ir embora, não quero mais ficar aqui não. Imagina para o pai olhar e dizer assim, ô meu filho, mas as coisas não são assim, fica, não vai não. Não, eu quero ir, quero viver as minhas vontades, quero viver aquilo que eu sempre quis, quero experimentar coisas novas. Ele diz, tá bom, toma a tua parte, vai. A Bíblia diz que ele vai, vive, curte, se afunda, chafunda na lama, e de repente ele para, fala assim, meu Deus, na casa do meu pai até os servos têm o que comer. Me apresentarei a ele como um servo e direi, pai, pequei contra os céus e contra ti. Aí a Bíblia diz que ele está vindo, e na mente dele ele está assim, voltarei e serei servo, voltarei e serei servo. A Bíblia diz que o pai olha ele de longe, a Bíblia diz que o pai sai correndo e lança-se sobre ele. Aí a Bíblia diz que ele vai olhar para o pai e vai dizer assim, pai, deixa eu te dizer uma coisa. Olha, o pai diz, calma, traz sandália, traz anel, traz roupa. Ei pai, não pai, mas calma aí, eu quero ser servo. Quem foi filho não é servo. Quem foi filho uma vez não consegue ser servo, porque quem já conheceu na intimidade não consegue retroagir. E o mais interessante para mim era, havia um dentro de casa que já era filho. Aí ele olha, o pai faz todo o banquete, ele olha e fala assim, uai pai, ele fez tudo o que fez, e quando ele volta você faz festa, e eu que estou aqui você nunca fez. Nunca conseguiu entender que ele já era um relacionado com o pai, sempre teve uma mentalidade de que ele ainda seria só servo. E o Senhor está dizendo, ei, o filho, quando você é filho, servir a Deus não gera jugo, servir a Deus não gera peso, porque a alegria do filho é fazer a vontade do pai. Se coloque sobre os seus pés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem aqui lembra do seu primeiro amor? Não tinha dificuldade. Meu amigo, a gente pegava o ônibus lotado, mas ia ler na palavra para poder ter vontade de estar sempre perto dele. O nosso primeiro amor não encontrava nenhuma barreira, Júnior. O desejo era sempre estar mais perto, o desejo era sempre se parecer mais com ele. O desejo era sempre falando assim, me deixa chegar mais perto, deixa eu entrar mais um pouco. O nosso primeiro relacionamento, ele é algo tão extraordinário nas nossas vidas, mas no decorrer da nossa caminhada, certas coisas vão se tornando prioridades, ao ponto de acontecer igual aconteceu com Ageu. Vocês se preocupam mais com as casas de vocês do que com a minha casa. Nós precisamos voltar a ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E o que é um verdadeiro relacionamento com Deus? Um verdadeiro relacionamento com Deus começa você sabendo quem você é.
enquanto você não souber quem você é de verdade. Como assim quem eu sou? Eu sou o Renato Júnior, presbítero da ADETAG. Não, você é menos do que isso. Você é aquilo que Paulo diz: tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu comparo ao estrume. Eu sou fraco. Eu sou falho pra caramba. Eu falo para ele: Senhor, meu Deus, que misericórdia é essa que o Senhor tem por mim? Mas o amor dele é tão perfeito, é tão incrível, que ele olha para você e fala assim: mas na sua fraqueza eu aperfeiçoo a minha força. O que há em nós não pode tirar o que ele é, não pode mudar o que ele é, não vai ditar o que ele é nas nossas vidas. Ele está dizendo: ei, você não vai mudar o que eu sou, mas eu vou mudar o que você é. E como que eu faço isso, Jesus? Chega mais perto, vem mais para perto de mim. A Bíblia vai dizer que Deus, ele é como se fosse uma galinha quando pega os seus pintinhos e abraça. Olha o que ele está dizendo: é perto. Eu não quero vocês longe, eu quero vocês perto. Aleluia. Feche seus olhos. Eu queria que você lembrasse um pouco de tudo que nós já vivemos, tudo aquilo que nós passamos. Quantas promessas nós fizemos para Ele, quantas vezes nós nos colocamos e dizemos para Ele: Senhor, conta comigo, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui, usa-me. E nos momentos em que Ele mais contou com a gente sempre encontrou uma saída, uma desculpa. E Ele estava te dizendo: não, filho, se relaciona em profundidade. Eu quero te usar, mas eu quero primeiramente me relacionar com você. Você não vai ser só um instrumento, você vai ser um filho nas minhas mãos.